seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Estou seguindo. Uma linda salva de palmas. Bom, meus irmãos, vamos começar o dia de hoje assim, bastante esperançosos e alegres, porque Deus há de nos abençoar. Não importa quem você seja, o que você tem de sonho na sua vida, a Bíblia Sagrada fala lá em Jeremias que nós temos que aprender os planos que Ele tem a nosso respeito, que são planos de paz, de bênçãos, de prosperidade, de sucesso em todos os sentidos. Se até hoje você é uma pessoa que só enfrentou porta fechada, inimizade, não tem conseguido vencer, vamos começar com a palavra de Deus, porque Deus há de lhe abrir a porta e de lhe ajudar em nome de Jesus. Eu estou fazendo essa semana 2 estudos, um está em Romanos, capítulo 8, que eu vou fazer agora, tem culto que eu começo com um, outro culto começa com outro, e esse aqui agora é exatamente daquilo que eu estava falando. Romanos capítulo 8, o segundo vai ser João capítulo 12, mas esse aqui agora. E no versículo 9, só esse versículo já dá para você sair daqui alimentado. O Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo, escrevendo ao pessoal de Roma. E ele diz aqui no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, nós já entramos no Espírito de Deus, porque é Ele que tem estado ao nosso lado para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. 3 frentes que Ele convence a gente. Pecado, porque nós não temos mais nada com o pecado. Aceitamos Jesus, acabou. E os pecados do passado, na hora que aceitamos, nós nascemos de novo. Defunto não paga dívida, o velho homem não existe mais. Aí é um novo homem que vai ser formado em nós. Então o pecado, você pode escrever, não tem mais nada com ele. Ainda que no passado você abusou dele e ainda que ele anda perseguindo você, você tem que tomar uma decisão. Acabou, não quero saber disso. Eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas missionária, a consciência dói, porque você está deixando o diabo fazer ela doer. A menos que você ainda realmente não nasceu de novo, não entregou a sua vida a Jesus, que é tão fácil, é uma decisão de todo o coração. Se não é de todo o coração, não vale. Então, você está livre. Ele convenceu você do pecado e mostra quando é que tem pecado rodeando e você sai fora disso. Da justiça, Jesus fez o maior ato de justiça. Ele pegou tudo que Adão abriu para o diabo e o diabo ia colocar em nós e andou colocando e muitos está colocando ainda e sofreu. Então Jesus fez esse maior ato de justiça, e isso é o juízo que ele convence você. Você não tem mais que fazer nada para se livrar, você não tem que fazer caminhada de joelhos, você não tem que pagar ninguém para orar por você, você não tem que fazer nada, comprar bênção, que tudo é de graça, é a graça de Deus que nos dá. A graça de Deus é esse mover de Deus em nossa direção. E ela foi trazida por Jesus, que trouxe a graça e a verdade. Está lá no início do Evangelho de João, capítulo 1. Você vai ver que com ele veio a graça e a verdade. Então você agora está na graça de Deus. E na graça de Deus você só tem que aprender que você não está na carne. Não, carne é o natural. Você não tem que pensar
com a mente humana. Mas o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer isso. Não vou fazer nada. Eu vou crer naquilo que Deus fala. É quem crê que é justificado, inocentado. A pessoa não deve mais nada ao diabo. Ao crer, você consegue a bênção. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, maiúsculo, é o Espírito Santo. Mas missionário, eu não sou batizado ainda. Ainda não é, mas você já está nele. Ele está envolvendo você. Daí um pouquinho ele vai estar em você. Quando você entender, num louvor bonito, igual estava esse do Douglas aqui hoje, você começa a adorar a Deus e fala na língua dos anjos, recebe o poder do Espírito Santo e passa a ser uma pessoa vitoriosa. É para isso que nós convidamos você, para fazer de você um verdadeiro herói de Deus. E diz assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós, então ele tem que habitar. Você está nessa meia fase aí. Não está habitando, mas muito já está, mas também você não está solto, porque ele está convosco, Jesus disse, mas estará em vós. É o cumprimento da palavra. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí você diz, eu não tenho, então você não é dele. Você não tem ele dentro de você, talvez, mas ele está ao seu derredor, protegendo, guardando, orientando. A gente tem que aprender essas coisas, irmão, para poder começar a crescer na fé. Aí você vai ler a Bíblia e vai entender o que está escrito. Porque a Bíblia tem duas maneiras de ler. Ler como um livro de história, muito bonito, tudo coerente e tal. Mas ler como um livro, não só de história, mas como um livro que existe Deus nele. E Ele fala com você, Ele abre os olhos e você vai aprender a tomar algumas decisões que vão mudar a sua vida. E depois você vai dizer, puxa vida, Deus foi comigo. Eu era jovem, praticante da palavra de Deus, e eu tenho um primo que mora em Minas, em Belo Horizonte. A gente era muito amigo desde pequeno, lá no Espírito Santo, de onde nós somos. E eu liguei para ele e falei, Ailton, eu quero ver você, posso ir aí? Vem sim. Tá bom. Eu comprei a passagem, acho que hoje era 8 horas da noite. E falei com ele, ia chegar lá às 6 da manhã ou 7. Ele falou, eu vou lhe pegar lá e tal. E eu esqueci que eu não avisei a ele. Porque no meio do dia eu falei assim, eu não vou ao Belo Horizonte não, vou amanhã. E não fui. Mas vai perder a passagem? Eu falei assim, eu não estava trabalhando aqui, não quero nem saber disso, eu compro uma outra e tal. E aquele ônibus que eu fui, virou numa serra lá perto de Belo Horizonte, famosa, e morreu quase todo mundo. E eu esqueci de avisar. Então, outro dia que eu cheguei lá, que eu liguei, só ontem eu não fui não, que eu estava, pai, primo, você não faz isso comigo. Eu não suporto ver morto, eu tive que ver morto lá espedaçado, cara, é o seu primo? Não, esse não é o meu primo, esse não é o meu primo. Por que você não ligou? Você me perdoe, meu erro foi esse. Mas eu senti uma tristeza no coração, como dizendo, não vai. Aí não fui. Às vezes você vai comprar uma empresa, conheço um caso de uma pessoa que comprou uma empresa falida, gastou todo o dinheiro dele e depois perdeu tudo. Eu ia de vez em quando numa lojinha que ele tinha lá no Rio, conversar com ele, mas ele era um cidadão muito abonado, amigo e tal. A vida dele mudou de cabeça para baixo, quer dizer, tudo que tinha foi embora, porque não pensou, se ele tivesse orado, Deus, devo comprar, ou tivesse tido cuidado, antes de nós assinarmos, eu vou fazer um tombamento contábil. Quem quer comprar a empresa dos outros tem que fazer. Pega um bom contador, que ele verifica tudo, como é que está, para você depois, então, entrar numa negociação. Senão você pode... Mas ele é meu amigo. Esquece esse negócio de amigo. Amigo é amigo, negócio à parte. Quer dizer, o cara te dá um tombo aí, você perde tudo. E não podemos fazer desse jeito. Por isso nós temos que ter o Espírito de Deus. Ele faz você sentir. Você pressente que aquela pessoa não é o que parece ser. Não vai honrar a palavra, que o negócio tem qualquer coisa. Casamento, então, quem é solteiro ainda precisa orar, mas depois tomar coragem e buscar a noiva, ou ela buscar o noivo e casar. Porque ficar orando o tempo todo não dá. Você faz uma oração séria com Deus e espera
Aquela oração que vem inspirada: ah, Deus, agora eu vou orar pelo meu futuro, futuro da minha filha, futuro do meu filho. E aí você vai falando, fazendo e ora, e Deus vai dar em nome de Jesus a direção. Então, pegando o versículo de novo: vós, porém, não estáis na carne. Então está fazendo uma declaração: quem é de Jesus não está dominado pela carne, está se deixando dominar, porque quer. Mas nós estamos no Espírito, devemos ser dominados pelo Espírito Santo, que é o ser mais lindo que tem, que vem e convence a gente da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa hora, tomamos a posição e Deus abençoa em nome de Cristo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, aí, se você não está no Espírito, então ele não habita em você, ele não está lhe envolvendo, mas como é que você está procurando a Deus? Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, é um pecado que Jesus disse que não tem perdão. É fácil de saber esse pecado. E por que é fácil? Porque se a pessoa peca contra ele, ela tem que ter umas condições para poder pecar mesmo. Umas preparações espirituais com Deus que ela despreza tudo. Eu já ajudei algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas particularmente com isso. Quando a pessoa peca contra ele, ela fica como se fosse um animal. Você pode ver um paralítico ser curado, um cego enxergar, você está louvando a Deus, chega perto do burro lá e te mete um coice em você. Ele não tem juízo, quer dizer, ele não está sentindo nada. Então, ele não está vendo o que está fazendo. Quando você está procurando Deus, é porque ele está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Ah, é isso aí. Ele está dizendo para você: vai. É aqui que você vai encontrar. Não é na boca do RR e nem do acerte. É na boca do Espírito de Deus que vai fazer você entender a palavra. Aí ele continua dizendo assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que confessar isso. Então, eu não estou na carne, eu tenho o Espírito de Deus. Talvez não dentro de você, que você não foi batizado ainda, também não pode mentir, mas ele está ao seu derredor para proteger, para guardar. Versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado de Adão. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça que Jesus praticou. Então, o seu corpo ainda não sente essas coisas. E o corpo atrai muita gente. Tem pessoas que são muito emotivas. E ela começa a falar de Jesus, começa a chorar, aquela ali é emoção. Você vai ver se realmente ela está sendo usada ou sente a presença de Deus pelas as palavras que ela vai dizer, por atitudes que ela vai tomar. E jamais queira ser enganado por alguém. Quer dizer, a pessoa é muito artista, umas conscientemente, outras não são conscientes, mas se emociona à toa. Na minha terra temos um ditado: homem que chora e mulher que jura é mentira pura. O homem não chora, irmão. Você vê um homem chorar, é mentira. E mulher, assim, eu juro, ela jura toda hora. Quer dizer, ou então homem que jura e mulher... mulher que chora e homem que jura, é mentira pura. Homem que chora e mulher que jura... Os dois casos, o contrário. Também é mentira. O homem tem palavra e fica até bravo mesmo. Não brinca com o homem. O homem tem virilidade. Nunca a senhora diga para o seu marido: se for me bate. Ele bate, depois vai arrepender. Ele não aguenta essa provocação. Me dá um tiro, ó, defunta em seguida. Não faça isso. Não, vocês são diferentes, vocês têm outra natureza. Somos todos criados por Deus, mas isso é provado na ciência, entendeu? Não é brincadeira, não. Você nunca diga para um homem: se você for macho, me dá um tapa aqui agora. Ele mete a mão em você. E quantas mulheres já apanharam aí, quantos já morreram? Ele matou, mas ela disse: se for homem, ele é. É como o Pedro disse para Jesus, ele vinha em cima da água: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus ia fazer o quê? Era ele, vem. E deu a capacidade. O Pedro andou na água, deu um pouquinho, parou assim: sou eu, é água. E começou a afundar.
Aí gritou: Jesus, salva-me. Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e deu uma bronca. Porque você duvidou, homem de pouca fé. A fé dele era pequena. Não era a hora dele andar. Talvez todo mundo pudesse andar aquele dia, mas Jesus estava preparando. Mas o Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. Se ele não mandasse, não era ele. Olha que coisa situação. Vamos continuar aqui na palavra. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive, nosso Espírito, por causa da justiça de Deus. Na hora que aceitamos Jesus, irmãos, acontece um fator muito lindo. A gente é ligado a Deus e passamos a ser dele. A partir daí, nós temos contato com o Senhor Deus em nome de Jesus. Não podemos ir sem esse nome. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo é no nome dele, porque ainda não estamos completamente realizada a obra em nós, que só vai acontecer quando ele vier buscar a igreja dele, que seremos transformados, e aí sim nós vamos poder fazer muitas coisas. Nessa série eu paro aqui agora, porque já deu o recado. E nós vamos agora ver o que aconteceu em Buenos Aires, nesses dias que eu estive pela oeste da América do Sul. E ali terminamos em Buenos Aires. Foi Bogotá, foi Quito, Guayaquil, Lima e Buenos Aires. Por favor, mostra para nós aí. Chegamos em Buenos Aires, Argentina. O missionário R.R. Soares percorreu 4 países em uma semana, levando as boas novas de Jesus pela América do Sul. Uma informação, uma palavra especial que você entende durante a pregação. E hoje não é pregação, é ensinamento. Essa palavra vai trazer fé para você. Mas se você não entender, não vai trazer nada. Esses irmãos entenderam a mensagem de Jesus. 10 muletas foram deixadas no altar e os argentinos agora caminham felizes para Canaã. Declare assim: em nome de Jesus, eu me controlo agora. Controle-se agora em nome de Cristo. E caminhe livre. Ele tem um alto grau de Parkinson, mas Jesus cura. Vai caminhando. Deixem-me perguntar: quem não podia caminhar sem bengala e agora está caminhando? Levante a mão. Você não podia? Sua bengala está aqui? Sim. Há quanto tempo não caminhava? Faz 2 anos que eu tomei a vacina da Covid e eu fiquei paralisada a metade do corpo. Há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos? 3 anos. Depois da Covid, perdeu a capacidade de caminhar? Sim, da metade do corpo, sim. Eu tenho Parkinson, diabetes. Como chegou aqui hoje caminhando? Numa cadeira de rodas. A minha cadeira está ali, olha. Cadeira de rodas? Sim, cadeira de rodas. Então, vai caminhando agora em nome de Jesus. Vai caminhando. Olhem isso, irmãos. Vai caminhando, vai caminhando. Jesus está com a senhora. Oh, glória a Deus. Essa é a sua cadeira de rodas? Então caminhe mais, caminhe mais. Vai caminhando. Tranquila, tranquila. Tranquila, devagar. Oh, glória a Deus. Eu tinha muitas dores nas pernas. Até tirei minha cinta, pois não aguentava as dores nas pernas, nas costas e na coluna. Como caminhava? Como caminhava? Eu caminhava com a cinta. Tragam ela aqui em cima, por favor. Tinha um problema na lombar, na coluna e nas costas. Como caminhava antes? Com a cinta. Com a faixa? Sim, sem ela eu tinha muita dor. Sim. Então eu tinha que usá-la sempre para amenizar a dor. Então vai caminhando agora livre. Agora caminho livre, caminho livre. Até levanto as minhas pernas. Está livre, irmã. Glória a Deus. O fogo de Deus passou pela sede da Igreja da Graça na Argentina. E olha o que aconteceu. Tenho artrose no joelho. O médico falou que tinha que operar e tive uma paralisia no rosto e eu... E como a senhora caminhava antes? Não podia caminhar. Estava sem... Só com a bengala? Sim, esta me emprestaram. Então, mostre-me como estava quando chegou aqui. Sim. Assim? Sim. Agora? Põe a bengala aqui. Saia caminhando em nome de Jesus. Caminhe agora livre. Vai caminhando. Olha, irmãos. Olha só. Agora não preciso mais da bengala. Vamos? Vamos. Como está Isso. agora? Vamos.
Vamos. Agora vamos uma corridinha. Vamos correr um pouquinho. Há quanto tempo estava assim? Faz muito tempo. Quantos anos? Me diagnosticaram faz anos, mas sempre tomo calmantes e essas coisas. Mas estava cada vez pior. Ultimamente, sempre estava Agora está medicada. Estou livre. Então saia correndo, correndo agora. Correndo, vamos? Correndo. Eu tive uma sequela de um AVC. Sou assim. Tem momentos no dia que esqueço que tenho. E levo a bengala assim na mão. E caminho assim. Porque agora... Caminhe. Coisas que não conseguia fazer antes e doíam os dedos até do pé. Sim, vai caminhando. Deus está curando você. Dê meia volta agora. Venha correndo agora, correndo. Deixem ele correr. Correr ainda é difícil. Isso. Correr ainda é difícil. Custa um pouquinho, mas agora está livre. Agora está livre? Livre, sim, livre. Sim, estou livre. Graças que coisa linda. Pronto, coloca a bengala aqui. Vai andando rápido aqui agora. Vai andando rápido. Amém. Olha, já está até correndo. Isso é só o começo das coisas lindas feitas por Jesus na Argentina. Fiquem ligados. E vamos aplaudi-lo com alegria. Irmãos, parece até sonho, eu olhando aqui agora e vendo o que aconteceu na hora. Na hora você está ligado ali, só vendo um caso com outro, mas foi muitas pessoas. Teve ali, foram 13 bengalas e muletas que deixaram, depois teve mais pessoas, depois que eu tinha perguntado, que trouxeram, e Deus faz a obra completa. E quero que Ele faça isso na sua vida. Nós vamos agora para a outra mensagem que nós estamos vendo lá de João, capítulo 12. Hoje, alguns gregos desejam ver a Jesus, é o título. Diz assim, João 12, 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Era uma festa deles, a festa da Páscoa, e tinha os gregos que haviam subido para ir a Jerusalém, prosélitos. Os gregos eram pessoas dadas à filosofia, e o judeu era dado à palavra de Deus. Eram dois extremos. Nós temos muitas coisas boas na filosofia que iniciaram com os gregos. E esses gregos aqui estavam querendo ver a Jesus. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Você vê que no ministério de Jesus havia uma hierarquia. Tinha um grupo de discípulos, dos 12, que eram mais chegados a Jesus. Ficavam sempre ao lado dele. Era o Pedro, João, o André e o Tiago, que era irmão de João. O André é irmão de Pedro. Então eles tinham mais contato com o Senhor. A multidão era grande, eles tinham que separar, porque senão Jesus não ia fazer nada. E esses gregos vieram e falaram com o Filipe. O Filipe não foi entrando, não. Ele respeitou a hierarquia e falou com o André. O André, vem comigo. Aí falaram com Jesus. Eles disseram, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quer dizer, aquilo era um sinal para ele que o Pai deu antes dele vir ao mundo. Quando chegar perto da sua glorificação, então você vai ser procurado até por pessoas que não procuram hoje a Deus. O próprio Pai falou isso. Os gregos vieram e quando Jesus viu que eles estavam chegando, sabia que eles eram chegados mais à filosofia, mas aí aceitaram Jesus e vieram, esses gregos, não sei onde moravam. Anos depois, Paulo foi a Atenas, na Grécia,
E ali chamaram até de paroleiro. E disseram, vamos ver o que esse paroleiro está falando aí, porque Paulo anunciava Deus, o Pai, e Jesus, ele falando de Deus, que negócio é esse? Eles tinham deuses. E Paulo então os evangelizou. Mas aqui, Jesus tinha esse sinal que o Pai tinha dado a ele, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, aí deu um recado para nós. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aí isso aqui tem que buscar Deus para entender na nossa vida o que é isso. Você planta o trigo, eu plantei muito no Espírito Santo com meu pai, milho, feijão, arroz. E ele vê que ele brota. Ele brotou por quê? Porque ele morreu. Não se recupera mais ele para colocar na panela. Então aqui tem uma palavra de Deus que você vai ter que entender por si. Ele não falou isso à toa. Na verdade vos digo que se o grão de trigo, essa revelação que ele deu para você, caindo na terra ou plantado na terra, não morrer, vai morrer. Você não vai tê-la mais. Fica ele só. Se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então essa palavra tem que produzir fruto em você. Pode ser uma palavra simples que você vai entender nessas campanhas, mas você segura. Deus, eu estou plantando essa semente. Não seja apressado, não. Sente aquela semente ou planta toda vez que você entender uma palavra. Porque aquilo ali tem o objetivo de desaparecer em você e surgir muito fruto. E Deus vai dar um grão de trigo, dá muitos grãos de trigos. Um grão de milho dá muitos. Na minha terra costuma dar 4 espigas grandes. Eu não sei por aqui quanto é que dá. E grande mesmo. Então você, quando a terra é boa. Dizem que o estado do Espírito Santo, você não precisa adubar nada. Ele, de norte a sul ali, você pode limpar a terra e plantar que dá. Não sei se é verdade. Pelo menos falo isso lá, que a terra é tão boa assim. Então você planta um grãozinho de milho e vai dar uma quantidade enorme. Uma espiga, eu não sei quantos tem, 40, 50, não sei. Eu sei que quando ela é grande, quando é menor não dá. Então, umzinho só produz tudo isso. 3, 4 espigas é o normal. 5 eu nunca vi, mas 4 eu já vi. E 3 é o normal. Então a gente vê essa produção estupenda que Deus dá. Em outras palavras, o que você recebe da palavra de Deus vem preparado para mudar a sua vida completamente. Para você vencer a crise, que pode não ser uma doença incurável. Às vezes é. Pode ser um problema de personalidade. Algum desvio de conduta. Deus vai lhe acertar para que o dia, quando Jesus vier buscar a igreja dele, você possa subir e se colocar lá no céu para toda a eternidade. Aí que você vai dar fruto. Você vai sair daqui e vai plantar essa semente e nós vamos por toda a eternidade. Eu não tenho a menor ideia do que é. Mas eu às vezes fico pensando, por que Deus criou tantas galáxias? É coisa que não é brincadeira. Chegam a dizer que tem 200 bilhões de galáxias. E cada um com 200 bilhões de astros. E tudo vazia. Nós vamos ter muito trabalho pela eternidade aí. Trabalho lindo com Deus que vai ser verdadeira bênção. Onde não vai haver demônio, doença, dor, não vai haver nada errado. Porque o próprio Deus fará, através de nós, aquilo que Ele der para nós fazermos. Vamos ver agora o que Ele fez na novela da vida real de hoje? Por favor. Em 1979, Antônio e os pais deixaram o interior de São Paulo rumo à capital, em busca de novas oportunidades de trabalho. Fui estudar nesse colégio, Ascendino Reis, e foi lá que eu conheci a minha esposa, a Silvia. Eu era recém-formada, eu me formei em 1981. E eu fiz arquitetura. Aí a gente se casou em 1982. Nós fomos morar 1 ano de aluguel. Decorrido isso,
minha irmã tinha saído para ela num programa habitacional, um apartamento, e ela falou que não queria morar lá. E aí eu e minha esposa falaram, não, a gente vai para lá. Então a gente acabou comprando esse apartamento. Eu trabalhava muito, tanto eu quanto ela é fonoaudióloga. Depois a gente foi melhorando, a gente comprou esse apartamento onde moramos agora. Em 1989, César inaugurou a própria empresa no setor de engenharia, avaliando terrenos. Em seguida, adquiriu outro estabelecimento. Uma fábrica de guardanapos de papel, e essa fábrica cresceu bastante. E de repente, assim, do nada, né? Foi na época do plano, acho que plano Collor, 1992. A gente começou a fazer empréstimos em bancos e tudo, até em centros espíritas a gente foi nessa época, que falavam pra gente, vai lá, que vai resolver sua vida, vai lá. A gente procurou de tudo e nada resolveu. A empresa quebrou, fechou, e eu só me dediquei para a área de avaliação e perícia. Foi no ano 2000, foi uma época que eu estava bem ruim, bem mal. Eu fui na minha irmã tomar café e chorar lá, porque ele também não estava querendo demonstrar para mim que ele estava desesperado. Uma faxineira dela falou assim para mim, você precisa ir na igreja do missionário. Antônio agarrou essa dica e foi procurar a Igreja da Graça. E ele estava assim com a vida dele realmente toda amarrada. A igreja começou a me mostrar que não são só os bens materiais que te proporcionam bem-estar, mas você está conectado com Deus. E nas minhas orações eu pedia muito a Deus que abrisse mais os caminhos para ele, que abrisse mais as portas, os clientes, né? E isso tudo foi acontecendo. E aí eu estava orando a Deus para que Deus mandasse alguém para fazer a reforma ali da igreja, do salão. Eu cheguei e não tinha R$50. E passado um ano, eu reformei a igreja do Tatuapé, onde não é onde é a sede hoje. Fez um altar novo, púlpito novo, com quadros. A gente se batizou nas águas e foi muito diferente assim para mim. Eu me senti renovada mesmo. Saiu a pastora Maria José, da regional, e por fim, o pastor Antônio Júnior. Dessa época de dificuldade que a gente teve, 95, com essa empresa, e vem se arrastando isso desde, pra você ter uma ideia, de 95 até agora. Eu fui até pedir para o pastor Antônio Júnior se ele pudesse orar, que eu ia fazer essa reunião para tentar um acordo. E nós temos consciência. O nosso Deus ouve e Ele responde as orações. E eu decidi naquela semana que eu ia fazer ao vivo uma live com eles. E ele deixou bem claro, ele falou assim, você que está esperando a assinatura de um documento, tenha certeza que amanhã, na primeira hora, você vai ter essa resposta. E na sexta-feira de manhã, na primeira hora, meu advogado me ligou e falou, eles aceitaram a tua proposta, como já mandaram o acordo para você assinar e tá do jeitinho que você propôs. Então, quando a pessoa ela faz uso dessa autoridade que há no nome de Jesus, as portas se abrem. É um homem muito abençoado, um homem ali que coloca realmente no altar de Deus, sendo patrocinador da obra do Senhor. É só Ele para resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. Quando você trabalha para Deus, Ele nunca deixa faltar nada para você. Verdade, glória a Deus. A gente tem que aprender a andar em espírito. Na carne nós andamos sempre, reparando os outros, às vezes desejando coisa errada e tal. Isso é tudo pecado. Nós temos que aprender a andar em espírito. Ver pessoas não como árvores que pode cortar, fazer móvel, ganhar dinheiro, mas como vidas que precisam aparecer
para ocupar o seu lugar no reino de Deus. É isso que nós queremos que você entenda e Deus há de lhe abençoar. Deixa eu falar sobre os patrocinadores. Tem pessoas que sentem a chamada. Nós não estamos aqui desesperados, apesar de ter muitos envolvimentos nas missões, para você ajudar de qualquer jeito. Não, se você não é chamado por Deus para ser um patrocinador, não seja. E quando Deus chama, ainda lhe dou uma dica. Ele diz a quantia. Você sente a quantia no seu coração. Se você sente que é chamado, não sente quantia, você não é chamado. Eu sinto a quantia, eu sei exatamente quanto. É como o pastor disse para ele, amanhã, à primeira hora, você vai ter a notícia aí para você assinar o documento. Quer dizer, é isso que acontece. Eu sou patrocinador porque Deus me chamou. Isso eu faço desde 78, quando eu comecei na televisão. Já vai para 47 anos e louvado seja Deus, nunca falhou. Eu vou pedir os irmãos para levar essa cartela para você. Aí você pega, ela tem 2 papéis. Esse aqui é a ficha de inscrição. Você preenche os seus dados aqui e principalmente põe o seu WhatsApp, porque o meu contato com você vai ser pelo WhatsApp. Quando mudar, se mudar, aí você nos avise. E aqui atrás você coloca o seu pedido de oração, aquele que você quer realmente. É isso que eu estou precisando de Deus. Na cartela que fica com você, repete aqui o pedido para você não esquecer. Às vezes esquece. E aí, aqui tem uma oração. Aqui tem os bancos credenciados, como você faz para depositar. E enquanto você vai fazendo, Maestro, põe um momento das missões aí, onde é no mundo que nós vamos mostrar o que estamos fazendo lá, por favor. O Japão é um país famoso por sua pontualidade nos transportes. Os trens, em particular, são tão pontuais que um atraso de apenas 1 ou 2 minutos pode exigir um pedido formal de desculpas do prestador de serviços. Eles atravessam o país em alta velocidade, chegando a mais de 321 quilômetros por hora. Assim é a palavra de Deus, que permeia por essa nação e rapidamente os alcança com bênçãos e vitórias. Olá, meu nome é Rosari e sou da Indonésia, mas atualmente moro no Japão com o meu marido. Acompanho a página do Dr. Soares desde 2017 e gostaria de testemunhar uma das bênçãos que Deus realizou na minha família. Meu irmão sofreu um grave acidente que o fez perder a memória e a fala, e ele ficou na UTI durante 1 mês. Através de todas as orações, ele foi se recuperando e hoje está curado e com saúde. Muito obrigada, Dr. Soares, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa e honra aqueles que cooperam para o crescimento do Evangelho com amor e dedicação. Eu sou patrocinador desde 95, estava procurando algo na TV para se divertir e quem eu encontrei o R.R. Soares com o programa dele. E eu sofria muito, fumava muito. Ele se levantou e nas orações falou: você que está aí sofrendo com dor, põe a mão em cima. Pus a mão em cima, sarou a enfermidade. E aí eu procurei a igreja até hoje, fui patrocinador até hoje. Através de sendo patrocinador, a voz de Deus chega no lugar que eu não chego. Então é bom ser patrocinador. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se Deus não chama, não fique com dor de consciência não, porque você está liberado. Agora, se Ele chama, aí é questão de querer obedecer, e obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Enquanto as pessoas vão preenchendo, primeira pergunta, Maestro, por favor. Missionário, é possível ganhar uma pessoa para Jesus somente com oração? Não, eu não sei por que você está querendo orar para ganhar uma pessoa para Jesus. Você tem que orar para interceder. A Bíblia diz que Paulo plantava, o outro ia lá e ceifava. Quer dizer, são várias pessoas que são usadas por Deus nesse processo de
de evangelização. Você deve orar, interceder pela pessoa, mas não queira ter o título. Eu ganhei ela para Jesus. Quem ganhou mesmo foi o Espírito Santo que convenceu. Mas você tem a sua parte e Deus sabe dar o que é de cada um e vai dar lá na eternidade. Segunda pergunta. Missionário, ter dúvida significa ter pouca fé? Eu acho que não tem fé nenhuma quem tem dúvida. São duas coisas distintas. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Não, pouca fé, isso não existe. O Pedro não duvidou quando Jesus falou. Pulou, não estava preparado. Se é estudo, medita contigo. Aí Jesus disse, por que você duvidou, homem de pouca fé? Quer dizer, a pouca fé já não deixaria ele duvidar, mas ele duvidou. Uma fé pequena já faz uma grande obra de Deus. Agora vamos abrir o coração, por favor. Missionário. Em consequência de um grave acidente, minha filha acabou falecendo. Tenho vivido os piores dias da minha vida e o sentimento que isso gera é devastador. Me encontro em puro sofrimento e não consigo me escorar em nada para achar uma saída. Apesar do amor incondicional de Cristo me consolar, não consigo adquirir forças para me recuperar. Como superar a dor do luto? Deixa eu falar com você. A filha morreu, não se faz mais nada quando morre. Não adianta orar por ela e nem se martirizar. Se você teve culpa, fala com Deus e peça perdão. Não teve, não tem que ficar chorando, não. E pedindo perdão a Deus, Ele vai perdoar. Deus está para sarar e não para atormentar ninguém. Você veio para o reino de Deus para ser uma pessoa livre. É triste perder um filho, uma filha? Deve ser. Para quem perdeu, que diga isso. Mas você tem que se firmar em Cristo e viver. Porque senão você está se destruindo. Atrás desse choro tem um demônio que você deve repreender. Você vai embora, que eu não tenho nada com você. Se acerta com Deus, sempre. Quem fala a verdade, e com Deus só se pode falar a verdade, que Ele é a verdade. Se uma pessoa for falar com Deus, começar a mentir, ele vira as costas, quer nem ouvir a pessoa. Quer dizer, como é que a verdade vai suportar a mentira? Então fala a verdade, peça perdão, Deus perdoa e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos um testemunho da nossa TV que eu já quero começar orando. Chego do culto, já está ligada, ela fica ligada 24 horas. As orações, os louvores, os testemunhos, que tem um monte. Isso aí fortalece muito a gente. A gente cresce espiritualmente e aprende muito com Deus. E vê muitas coisas ali que as pessoas recebem e que nós também podemos receber, né? Eu era mais irritada, eu me acalmei mais. A cada dia eu aprendo. Novela eu olhava, aí eu parei de olhar novela por completo, que eu não troco. Eu só fico na nossa TV. A nossa TV no meu lar foi assim uma bênção e eu não fico sem ela, com certeza. Quero continuar até o fim da minha vida. Uma maravilha, é só bênção. Para quem não sabe que a nossa TV não é uma TV que você compra e põe na sua casa. É um sistema de televisão que você vai acessar e que tem 62 canais, 2 de rádio, 60 de televisão, sendo que 11 são evangélicos. Não existe coisa igual no mundo. Aí eu vou pedir para quem não tem, pega esse papel, leva com você. Se quiser mais informação, 0800 201 4000, ou você destaca aqui e coloca o seu nome, o seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar para você, e nós vamos ligar para você poder então ter as informações em nome de Cristo. Agora, enquanto eles pegam aí, deixa eu falar para o pessoal de Belo Horizonte. No domingo agora, eu vou fazer aqui em São Paulo 7, 9 e 11. Aí eu vou para Belo Horizonte, 18 horas, na Avenida dos Andradas, 1005, em frente ao Parque Municipal. E na segunda eu estarei 9 horas da manhã. Terminou, eu vou para Salvador, que eu vou estar 19 horas, lá no bairro Costa Azul, no CCBA, que é um Centro de Cultura Cristã da Bahia, fazendo uma grande reunião.
na rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 262. E também vou estar na terça-feira, 9 e 14. E aí depois sigo para as minhas lições em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, pessoal, está na hora agora. Pastor Jaime vai vir. Irmão, Deus já vai começar a operar agora. Ele já falou o seu coração, você já orou, você já está na presença dele, você não está na carne. Então curve a cabeça, feche os olhos. Pai, eu e o pastor Jaime entramos em oração para jogar por terra todo o mal que está presente nessa vida. Nós não permitimos que continue, nós ordenamos que saia, que vá embora, e vai ter que sair agora. Estamos falando em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu vou usar agora o poder que o Senhor me deu para abençoar essa pessoa. O pastor Jaime vai usar também o poder que o Senhor deu a ele, e esta pessoa vai ser abençoada agora, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Concentra a sua fé agora, hein? Eu me dirijo a esse mal, doença, dor, enfermidade que está nessa pessoa, sequela de um acidente, de uma cirurgia, mal que está na mente que não deixa essa pessoa ter paz. Essa pessoa critica todo mundo, às vezes nem presta atenção no culto, mas ela vai ser liberta agora em nome de Jesus. Ela vai ter uma firmeza na fé para poder não duvidar e não deixar o inimigo tocar nela agora. O espírito da adversidade, espírito da confusão, espírito que não deixa essa pessoa se concentrar e fazer a oração certa, tomar essa posição, eu ordeno agora, saia dessa pessoa, vá embora. Não estou pedindo, estou ordenando, estou mandando, assim como eu faço nas campanhas, estou fazendo aqui agora, e cada um deve crer e tomar posse da bênção. Chegue comigo diante de Deus e com o pastor Jaime agora, diga assim, em nome de Jesus. De novo, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, eu entro na oração. Na minha fé, com a fé de todos, levantamos a nossa voz dizendo ao mal, saia, vai embora, do alto da cabeça, planta dos pés, onde estiver a infecção, a inflamação nesse corpo. Essa pessoa tem sentido dores nas costas, dores no peito. Essa pessoa que está no caminho de uma pneumonia, ou está com uma pneumonia, eu exijo que esse mal vá embora agora das vias aéreas, das vias respiratórias. Alguém que está com cansaço, que está com falta de ar, essa pessoa que quando muda o tempo vem a crise de asma, vem a crise de bronquite, isso eu estou unido em oração com você. Mandamos esse mal embora agora, exigimos que esse mal retroceda, ou eu digo sai agora, toda perturbação, toda opressão, em nome de Jesus. Alô, amigos, estamos de volta à noite de quinta-feira, nos preparando para sexta-feira de cura divina, libertação. Sexta-feira é um trabalho forte para quem se envolveu com feitiçaria, bruxaria, para quem está doente, desenganado. Não importa o seu credo religioso, se você é evangélico, católico, espírita, é muçulmano, é judeu, ateu, não importa. Tudo isso que vem a mim, eu de maneira alguma eu lançarei fora. Vem para você ver o poder de Deus, você vê vultos, sente medo, uma perturbação na mente. Tem um diagnóstico que está horrível, só Deus para mudar essa história. Sexta-feira, a Igreja da Libertação, com oração e jejum, Deus opera, tá? Sábado e domingo temos o nosso missionário R. Soares, 9, 14, 18. Domingo continua 7, 9, 11, ele vai, nós continuamos 14, 16, 18 horas. Veja um pouquinho da oração de sexta-feira. Essa pessoa tem perturbação em casa, perturbação no quarto que ela dorme, ela vê vultos, ela ouve vozes, ela pensa em se matar, ela pensa em tirar a própria vida, ela sente um peso no corpo, ela sente uma pessoa infeliz, uma pessoa miserável. Vamos, sai da vida dela agora, sai que eu estou mandando. Essa pessoa que diz, a minha vida está uma desgraça, a minha vida está um inferno, eu quebro o poder das trevas agora, que está fazendo essa vida ser um inferno. Você, demônio que perturba essa mente. É oração de combate e força. Pessoal, 9 de julho, Dia Internacional da Família na Graça de Deus, com um festival de música a partir de 9 horas da manhã, em frente à igreja sede. Vai ser do lado de fora, vai ser muito forte, muito bonito, tá bom? Pai, eu abençoo a todos que oram comigo nesta noite, principalmente quem está com a cabeça pesada, sentindo algo estranho, algo que a pessoa não consegue descrever. Levanta a voz para dizer o mal, vai embora, ou perturbação do inferno, essa pessoa que vê vultos, ouve vozes, pensa na morte, pensa
em tirar a própria vida fora. E esse câncer, essa metástase do câncer, eu amaldiçoo, repreendo fora em nome de Jesus Cristo. Estão todos abençoados em nome do Senhor. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.